DJ. Programa Minuto Bola. Está começando mais um Minuto Bola, na apresentação de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Wing Nantes. E no programa nós vamos relembrar os jogos da quinta-feira pela 29ª rodada e passar para você tudo sobre a 30ª rodada do Brasileirão. É isso aí, começando o programa, mas antes vamos passar os jogos desta quinta-feira que tivemos, finalizando a 29ª rodada do Brasileirão. Tivemos no Engenhão Fluminense 3, Coritiba 1, na Arena do Jacaré tivemos Atlético Mineiro 2, Santos 1 e o empate na Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e Vasco, finalizando os jogos. Por 2-2. É, muito bem lembrado, Léo. Agora vamos para a 30ª rodada, começando pelo sábado com apenas 2 jogos. No Orlando Scarpelli teremos Figueirense e América Mineiro. E no Presidente Vargas se enfrentam Ceará e Flamengo. Agora no domingo a gente tem às 16 horas Palmeiras e Fluminense no Canindé. Teremos na Vila Belmiro, também às 4, o jogo entre Santos e Grêmio. No Engenhão se enfrentam Botafogo e Atlético Paranaense. No Beira-Rio, o Internacional pega o Avaí. E na Arena do Jacaré, o Cruzeiro recebe o Corinthians. Às 6 da tarde, 3 partidas. Em São Januário, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro. No Couto Pereira, Curitiba e Bahia. E finalizando os jogos da rodada, no Serra Dourada teremos Atlético Goianiense e São Paulo. É isso aí, no sábado o Ceará reencontra um adversário que lhe trouxe alegria. O Flamengo não venceu a equipe nordestina em 2011. Exatamente, Daniel, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. O Ceará eliminou o rubro-negro na Copa do Brasil, com direito à vitória no Engenhão naquela ocasião por 2-1. Exatamente, quanto a essa partida de sábado, o Marcelo Nicasso, que fez um daqueles gols no Rio, está fora do jogo. Segundo o técnico Estevan Soares, o jogador pediu para não jogar fora do estado do Ceará e o técnico ficou irritado com esse fato, agora não vai jogar nem no Ceará. E detalhe que ele era, um jogador muito importante para a equipe, juntamente com o Austin, com quem formava uma boa dupla. Destaque no lado do Ceará... Desfalque no lado do Ceará é apenas o Newcastle. Outro jogador a ser citado é o Osvaldo, jogador de muita velocidade que está sendo visado por outros clubes aí, né, Wing? É isso mesmo. Agora vamos de Flamengo, né? O volante Williams está suspenso mais uma vez, ele joga num rodízio, né? 3x1. É verdade. Ele tá suspenso e não vai poder atuar. O R10 que volta a jogar depois de não ter conseguido chegar naquele voo fretado contra o Palmeiras, né? E ele que é considerado por muitos 50% do time. Fez falta a equipe naquele jogo, né? Exatamente. Apesar de Thiago Neves ser um bom jogador, juntamente com o Botinelli, não conseguiram fazer muito na partida contra o Palmeiras, não. 2 jogadores que foram fundamentais contra o Fluminense. Só pra vocês terem uma ideia, o aproveitamento sem Ronaldinho não é dos melhores. Ele foram 6 jogos sem o R10 e o Flamengo venceu 2. Com ele, no campeonato tivemos 23 jogos com o Ronaldinho e a equipe perdeu apenas 3 jogos. E atualizando as posições, o Flamengo é o 5º com 48 pontos, enquanto o Ceará está em 15º com 32. Exatamente, a vitória para as 2 equipes é fundamental. Tanto para o Flamengo, que vai em busca de mais um título, e o Ceará, que tenta fugir do rebaixamento. Pois é, então vamos passar para o próximo jogo, que seria Cruzeiro e Corinthians na Arena do Jacaré, às 16 horas, no domingo. O Cruzeiro, que ainda não venceu no segundo turno do campeonato, recebe nesse domingo, né, o líder Corinthians na Arena. É verdade, Wing. O time de Wagner Mancini fez um bom segundo tempo no empate em 0x0 com o Bahia, num jogo sem muitas oportunidades de gol, né? Exato, e o Corinthians, que vem de derrota de 2x0 pro Botafogo em pleno Pacaembu, busca recuperar o fôlego para não ser incomodado na liderança do campeonato. A equipe celeste espera imprimir mais velocidade nesse jogo, já que o principal problema identificado pelo Wagner Mancini na equipe é a falta de velocidade no ataque. Perdeu muito com a lesão do Olisson, né, e a saída do Thiago Ribeiro, que foi pro futebol italiano. Exatamente. A Raposa conta com o Wellington Paulista, Bobô, Keirson e Anselmo Ramon e Farias, todos eles com características de área, deixando os laterais Everton e Vitor com responsabilidade de dar velocidade ao ataque. E a gente lembra que ainda tem o Ortigosa, né, que voltou de contusão contra o Bahia, o menino Seba também, que recentemente subiram das bases do Clube Mineiro, 2 jogadores que poderiam dar essa velocidade, mas agora ele está com a seleção brasileira para o Pan-Americano.
Já pelo lado do Corinthians, o problema com o ataque também foi acentuado na derrota da última quarta para o Botafogo, né? Mas a Fiel pode ter esperança nesse jogo em Minas, já que o Lee Edson, artilheiro da equipe, foi liberado pelo departamento médico e só espera o aval do Tite para ser titular. Pois é, quem sabe em breve não fica Lee Edson e Adriano em definitivo no ataque, né? E caso o Lee Edson entre na equipe titular contra o Cruzeiro, ele assume o lugar de Jorge Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Botafogo e está suspenso. Exatamente. E também, lembrando também as posições, o Corinthians segue na liderança com 51 pontos, enquanto o Cruzeiro está em 16º com 31. Exatamente. O estádio aonde será essa partida, que vamos falar agora, abriga uma equipe de mesmas cores que o time visitante. Só o tom vermelho e do verde que é meio diferente. Mas no Canindé, estádio da Portuguesa, certamente que o Fluminense não vai se sentir em casa contra o Palmeiras. Exatamente, Léo. O Alviverde, que está enfrentando esse período aí em que seu estádio, o Parque Antártica, está em reformas, sempre necessita de algum outro local para jogar. E irá tentar baixar um pouco a crise jogando novamente no Canindé. Verdade, Daniel, mas muito dessa crise do porco nós falamos no programa de ontem, que teve o jogador sendo agredido, né, o Paulo Vitor, que foi João Vitor, perdão. E também o Kleber, que foi afastado do clube. O Verde Paulista tá meio devastado. Pois é, decepcionante a situação. E o Palmeiras, que na quarta-feira ficou apenas no 1-1 contra o Flamengo, né, no último jogo que fez, vai tentar contra o Fluminense uma nova retomada em busca de voos mais altos no campeonato, aonde por enquanto o time é apenas o 9º colocado com 41 pontos. Isso fora os desfalques que a equipe vai ter nesse jogo, né, Léo? O técnico Filipão viajou a Portugal para acompanhar o casamento do filho e será substituído pelo seu eterno auxiliar e irmão, o Murtosa. Juntos os dois fizeram muita história no Palmeiras. O lateral direito Cicinho e o volante Marcos Assunção estão suspensos com 3 amarelos. E ainda tem o goleiro Marcos, que machucado segue fora da equipe e também é um grande goleiro, né, Limite? Com certeza. E eu espero que o fato da equipe do Palmeiras jogar em casa sirva como alento, né? Porque todo o restante dos fatos pesam contra o Palmeiras. Vai pegar um Fluminense embalado pela vitória de 3-1 contra o Coritiba e brilhante atuação do Fred, que fez 3 gols, inclusive um de bicicleta. Ele tava devendo, né, cara? Exatamente. Acabou sendo aí o nome do jogo, inclusive esse golaço de bike foi o de número 200 de sua carreira. E só não teve uma atuação nota 10 porque perdeu um pênalti, né? Mas seguramente que tá perdoado e valeu todo o esforço feito pela diretoria para contar com camisa 9, né? Ele que participou desse voo fretado aí que atrasou a beça. O Flusão chegou a 15 vitórias no Brasileirão, é o time que mais venceu, empatado com o Corinthians, e que possui o melhor aproveitamento em casa contra times de outros estados. E se os resultados da rodada não foram tão bons para o Fluminense, pelo menos também não foram ruins. Mesmo com a vitória, o time se manteve na 6ª colocação. Mas como só teve uma equipe que venceu nessa turma aí do G5, que foi o Botafogo, contra o líder Corinthians, a esperança de título ainda está acesa nas Laranjeiras. O Botafogo ganhou, mas ele tirou ponto do líder também, né? Então todos os outros do G5 podem comemorar. Não foi tão ruim para eles todos. Agora, uma vitória sobre o Palmeiras pode levar o tricolor ao 3º lugar e a apenas 1 ponto da liderança. Então é um jogo e uma rodada, né, que vai mexer com os ânimos do atual campeão brasileiro. Exatamente. E quanto à equipe que vai a campo, o Flu terá a volta de Leandro Eusébio na zaga e o desfalque de Edinho suspenso. O Abel aprovou a atuação de Deco como segundo volante no segundo tempo contra o Coritiba. O time já está sem Diguinho, né? A gente lembra, o titular da posição. E é uma possibilidade para esse jogo. Ficar com Diogo, Deco, Marquinhos, Lanzini no meio de campo e Rafael Sobis e Fred no ataque, que isso já é fato. O problema do Deco como volante é a falta da velocidade, né, cara? Isso exatamente. E por aqui fica mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de segunda vamos discutir aí sobre a 30ª rodada de Campeonato Brasileiro. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Daniel Romanelli, Léo Rodrigues e Wing Nantes. Valeu, galera. É isso aí, na gravação e edição de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessali. Ihu.